Vamos falar de piratas, então. Por que eu falei, por que eu achei, por que eu decidi falar alguma coisa de piratas? É porque essa notícia menciona, né, que talvez esse navio tenha afundado por um ataque de piratas, porque ele tem características de que foi observado certas características que indicam um naufrágio brusco, né? Então daí ou ele ter sido afundado por alguém, né, por exemplo, piratas, ou ele ter sido afundado por uma tempestade. E aí, pensando sobre pirata, isso leva a gente a pensar sobre piratas na antiguidade, né? Existiam piratas na antiguidade? A resposta é sim, como vocês estão vendo aí. E, na verdade, existem piratas desde que existe navegação. Existe roubo. Pirata é fundamentalmente gente que rouba coisas nas águas, né? Então, assim, desde que existe algum tipo de produção, existe roubo. Se você, às vezes você precisa de alguma coisa, ou você quer alguma coisa, você toma. Né? Até, sei lá, em animais a gente pode pensar num comportamento de roubo, ainda que não tenha a elaboração moral que a gente faz culturalmente. Mas sempre que, desde que existe coisa, existe produção, existe roubo. E desde que existe comércio marítimo, principalmente, existe pirataria. Mas até a gente poderia dizer que a pirataria nem depende exatamente do comércio marítimo. Porque o pirata, e os piratas da antiguidade em geral tinham essa característica, eram grupos que iam de navio, iam em embarcações, em barcos, né, pequenos ou grandes, pelas costas por exemplo, do Mediterrâneo. Deixa eu colocar um mapa do Mediterrâneo aqui, né? Então a gente tem uma realidade que é essa aqui. Aí você tem a ilha de Creta. Aí a ilha de Creta é bem favorecida em termos de tecnologia de navegação, porque os caras dependeram disso desde o início, né, para fazer a coisa funcionar. Eles estão isolados, né? E aí, um pirata cretense, ou um bando de piratas cretenses, ele vai sair para cá, vamos levar ele para a Turquia. Ele vai sair para a antiga Anatólia, né? Ele vai sair para cá, aí ele pode vir aqui para essa ilha, vem para cá, e ele vem nessa costa, e todas as cidades costeiras, eles vão parando, vão pilhando e carregando o seu barco. Então, assim, o contexto de pirataria antiga ele não está associado necessariamente a barco contra barco. É o barco que sai, eles desembarcam aqui e atacam cidades, vilas menos protegidas que estão próximas da costa. Por isso é que várias das grandes cidades gregas foram construídas mais distantes da costa do que elas poderiam ter sido construídas. É muito vantajoso, muitas vezes, você construir uma cidade costeira, por causa da facilidade de acesso tanto aos mares para receber mercadoria quanto enviar mercadoria. Então, as cidades portuárias, na antiguidade em geral, eram as cidades mais ricas por exemplo, uma Grécia, né, você tinha cidades portuárias eram muito ricas, mas os centros políticos, por exemplo, como Atenas, eles eram mais afastados das margens e dependiam de outras cidades costeiras, como Delos, no caso de Atenas, para fazer essa mediação para eles, porque aí eles não precisavam se arriscar e aí a cidade era muito mais estável, muito mais protegida e dependia só para o aspecto mais comercial, né, e às vezes militar também, das cidades costeiras. Então, por causa dessa ação de piratas que estavam sempre atazanando a turma aqui mais na orla, as principais cidades acabaram tendendo a se afastar das margens, né, se desenvolver mais para dentro da parte continental. Então, esse é um dos efeitos, né, da ação de piratas aí. E claro, né, as cidades dessa forma também ficavam mais protegidas de ações militares adversárias, né, em situações de guerra elas estavam também mais protegidas. E beleza. Além disso, então a gente tem esse tipo de pirataria que é muito antigo. Na Idade do Bronze a gente tem esse povo, né, chamado de pirata entre aspas, né? A palavra pirata, pirata ela até vem do grego. Se eu não me engano, ela vem do grego. Mas para esse período da Era de Bronze, esse povo não eram chamados de piratas. E muitas vezes era até a estratégia de sobrevivência de uma população por inteiro. Então, não necessariamente assim um bando de pessoas fora da lei que saía por aí pilhando os mares e as cidades. Não, às vezes era um tipo de população que tinha nessa forma de trabalho, né, do roubo, a sua forma de subsistência. Então, era a própria cultura ali de uma população viver de pirataria, viver de interceptação de mercadorias do comércio marítimo ou viver de pilhagens em cidades costeiras.
muitas vezes as populações, por que que elas tendiam a esse tipo de ganha-pão? Porque o solo, principalmente aqui na Grécia, o solo da Grécia é péssimo, né, em geral. Se comparar isso, por exemplo, com o Egito, não tem nem comparação. O tanto que o Egito é mais fértil que a Grécia, né? Claro, a região que está ali em torno do Nilo, né? Não estou falando do deserto do Saara. Mas, assim, o Império Egípcio ele tinha uma agricultura formidável. A Mesopotâmia também, ali, o Tigres e o Eufrates, o Iraque, formidável em termos de produção. A Grécia é pedra pra caramba, é muito difícil cultivar um solo decente aqui na Grécia. Então, regiões, por exemplo, gregas que eram menos favorecidas pela natureza, a forma de subsistência dos povos era essa, era buscar o que pessoas produziam, né? Buscar, roubar, né? O que pessoas em situações mais favorecidas produziam. Então era o meio de vida dos caras, né? E, inclusive o Tucídides, que é um historiador grego ali, mais ou menos contemporâneo do Heródoto, que escreve a história da Guerra do Peloponeso, o Tucídides, ele dizia que os piratas, esses povos que viviam de saque, eles não eram inicialmente vistos como imorais. Havia até uma valorização da coragem desses povos. Era reconhecida uma certa virtude nesse ato de pilhagem, o que é curioso, né? Então o Tucídides fala aí sobre isso no contexto grego, dos piratas não como figuras assim, vistas como meros ladrões, mas como com algum nível de glorificação, que em algum nível a gente vê isso hoje também quando a gente olha pro Piratas do Caribe ou pro One Piece, né? Que o pessoal sempre fala assim, fala de One Piece, fala de One Piece. One Piece tem 800.947 episódios no momento, né, e contando. E assim, eu não vou começar agora, né? Mas o pessoal fala que tem muitas referências históricas interessantes. Mas muito difícil ver o One Piece. Mas o One Piece é um anime, né, que tem essa temática de piratas. E os piratas, o pessoal adora piratas. Eu acho pirata fascinante. Mas são ladrões, né? Fundamentalmente ladrões. Mas os gregos também viam essa questão dos piratas, esse aspecto aventureiro, esse aspecto da coragem dos piratas como algo que despertava um certo fascínio e admiração. E aí os piratas, ao longo da história, né, pensando no Mediterrâneo Antigo, os piratas vão se tornar uma ameaça tão grande, piratas de regiões específicas, como por exemplo os piratas da Cilícia, ali na Ásia Menor, vão dominar os mares numa proporção tal que várias figuras importantes, generais ali, senadores da República Romana, antes de Roma ser o Império, vão articular campanhas, meio que guerra contra o tráfico, né, praticamente, assim, né, contra o governo paralelo, né? Então, quem está mandando nos mares não é nenhum povo com o qual se tem muita relação diplomática, é esse povo mais pirata, e aí você tem que dar um jeito de derrotar esses caras para reconquistar o domínio dos mares. Então, por exemplo, Pompeu, um pouco antes do Império Romano, né? O Pompeu já está aí no período, o Pompeu Magno que eu digo, né? O Pompeu que vai se tornar um grande adversário de César, inicialmente um aliado de Júlio César. O Pompeu vai ser um dos principais responsáveis por finalmente conseguir derrotar os piratas da Cilícia que estavam dominando a região ali do Mediterrâneo e impedindo que Roma conseguisse exercer ali o comércio marítimo com o mínimo de segurança. Então o Pompeu vai ter um papel muito importante nisso. O próprio Júlio César foi sequestrado por piratas. Ele mesmo relata, né, na sua biografia, que foi sequestrado por piratas. E a gente falou em outros momentos aqui da live do Heródoto, do historiador, né, grego Heródoto. Se vocês pegarem as histórias de Heródoto para ler, o que tem de gente que é sequestrada por pirata ao longo da história é assim absurdo. Era muito, muito comum, assim, pelos relatos que a gente tem, era muito comum que as pessoas fossem sequestradas por piratas e vendidas como escravos. E esse é um aspecto de piratas que na nossa celebração cultural de piratas, Piratas do Caribe, One Piece e coisas do tipo, não costuma aparecer. Mas desde a antiguidade até o período moderno, pirataria e escravidão andaram de mãos dadas, né? Porque o que acontece é que os piratas vão fazer reféns, vão capturar pessoas, não só bens, não só vão roubar bens, mas vão roubar pessoas que eles vão tratar como propriedade para vender para outros povos e tal, né? Então, desde a antiguidade, pensando em Grécia Antiga e Império Romano, os piratas tinham uma relação com a escravidão muito próxima, e no período moderno também, no período do escravismo moderno,
do tráfico de escravos aqui para o Brasil, por exemplo, para as Américas, havia uma participação aí de piratas também muito significativa, né? Então é claro que escravidão é uma coisa que a gente não leva tanto na brincadeira, então quando a gente brinca de pirata, a gente costuma esconder esse lado da história dos piratas, né? Mas os piratas tiveram, como eu disse, né, desde a antiguidade, muito envolvidos com, com esse sistema, né, escravista também. Ah, sim, e o Humberto Paiva pergunta, né? Os povos do mar da Era de Bronze eram piratas? É uma pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente não sabe muito bem quem são os povos do mar exatamente. Tem alguns textos espalhados ali, por exemplo, no Egito, num templo egípcio tem essa inscrição, né, que fala dos povos do mar. Tem também no Império Hitita, ali na antiga Anatólia, né, região parte da atual Turquia, também falam desses povos do mar e falam de alguns povos. Os povos do mar são alguns povos diferentes, né? Então, por exemplo, tem um povo que é identificado como sendo os filisteus, tem um povo que é identificado como sendo da região da Península Itálica. Tem vários povos que formam essa confederação aí, talvez essa confederação muito nebulosa historicamente, chamada genericamente de povos do mar. Agora, quem são esses povos exatamente a gente não sabe. Talvez, isso aí, as hipóteses, né, que eu vi mais recentemente sobre isso. Talvez a maioria desses povos do mar fossem de fato povos migrando para alguns territórios e com essa migração perturbando ali, sendo vistos como ameaças à ordem local, então foram combatidos, né? Mas não eram exatamente assim, por exemplo, homens que saíam das suas famílias, entravam no barco e iam fazer pirataria. Não, era a família inteira se deslocando para a região, como por exemplo o Egito, e buscando se estabelecer ali no Egito por algum motivo. Esse período dos povos do mar, que os povos do mar aparecem na documentação, né? Por exemplo, não vou achar aqui a imagem exatamente, mas é dos tempos ali de Ramsés III, no Egito. O Ramsés III diz que derrotou os povos do mar, finalmente, que eram povos que estavam causando perturbações há tempos e tempos. E aí tem até a cena dele de vários navios. Será que eu acho isso aqui? Deixa eu procurar, vale a pena. Aqui, é isso aqui, ó. Tem várias embarcações representadas aqui e o Ramsés III gigantesco, né? Será que ele era muito alto? Provavelmente não, né? Simbólico isso aqui, claro, né? O Ramsés III derrotando aqui pessoas em embarcações, fazendo uma relação com batalhas na água. Mas, assim, esses povos do mar parece que está aqui. Aí o pessoal preso aqui, né? Com cordas, com as mãos amarradas. Os pescoços parecem também aqui atados um no outro, né? Os povos capturados aqui e eles sendo derrotados. Ah, esse aqui não sei se vocês vão conseguir ver, porque tá muito. Se quem tiver no celular vai penar um pouco, né? Mas deixa eu ampliar aqui. Você tem uma embarcação, por exemplo, né? É, mas o que que eu estava falando? Ah, é dos povos do mar, né? Então você tem esses povos que são citados nessas inscrições do tempo, nesses relevos do tempo de Ramsés III, e como eu disse, em Hatti, né? No Império Hitita também, que falam desses povos do mar, mas a gente não sabe quem são, se tem uma parte de piratas, uma parte de populações migrantes, se era uma confederação de fato, né, ou se era realmente uma aliança contra grandes impérios, ou se era simplesmente alguns povos que foram vistos como uma ameaça, foram entendidos coletivamente como uma ameaça, mas na verdade cada um tinha seus próprios objetivos, seus próprios métodos, não era exatamente uma coalizão. Enfim, muito difícil saber quem eram esses tais os povos do mar, e é intrigante porque eles aparecem num contexto, acho que era isso que eu estava falando, né, quando eu fui falar de Ramsés. Eles aparecem num contexto histórico que é o contexto do colapso da Era de Bronze, que é um período em que parece que em várias partes ali da região do Mediterrâneo Oriental, vários grandes impérios, como o Império Hitita mesmo, foram devastados. E várias cidades muito antigas foram fragmentadas ou desarticuladas ou sumiram na arqueologia e aí só voltaram a aparecer depois de muito tempo. Então algo aconteceu aí no final da Era de Bronze, ali por volta de 1200, 1150, mais ou menos antes de Cristo. Algo aconteceu, ou vários algos, uma conjuntura de fatores aconteceram, talvez fatores ambientais, uma grande seca, por exemplo, que impeliu muitas populações a migrarem, e isso gerou conflitos, né, no curso dessas migrações e guerras. Enfim, há várias hipóteses propostas para isso, né, e que podem ser acumuladas
porque não necessariamente a gente vai resumir a coisa a um só fator, que busca explicar, né, esse tal colapso da Era do Bronze. E um dos fatores envolvidos aí talvez sejam esses povos do mar, aí, uma coalizão de povos, ou um conjunto desarticulado de povos, que migrou, barra, invadiu, barra, atacou impérios tradicionais como o Egito e como os hititas, né? Aí, de novo, né, por volta de 1200 a.C. Mais ou menos no período em que o navio que a gente estava falando lá, né, o navio encontrado pela empresa de energia a 90 quilômetros da costa de Israel, teria naufragado, né? Acho que era mais ou menos a data que eles colocaram lá, né? Século XII, século XIII, por aí, né? Ah, sim, ótima pergunta. O Leandro Murbach aqui perguntou: antes do Império Inglês, houve alguma experiência de pirataria institucionalizada, tipo os corsários? Então, vários grupos que eram considerados piratas, né, nesse sentido de povos que viviam de atacar e pilhar coisa nos mares ou nas costas, foram utilizados como mercenários em guerras. O próprio Egito mesmo, vários dos povos chamados de povos do mar, em outros contextos foram aliados do Egito, que participaram como mercenários, né, como braços contratados ali para lutar guerras ao lado do Egito. Então há essa experiência de usar piratas, né, ao seu favor, por exemplo, para proteger uma frota marítima ou para atacar a frota marítima de outro império. Isso desde a antiguidade aparece, né? Talvez não tanto com a formalidade dos corsários ingleses, que eram elevados ao patamar de lords e tal, mas já existia essa relação muito próxima, né, do Estado, por assim dizer, né, do poder mais formal ali, por exemplo, de um faraó, de um governante cananeu, que recorria a grupos especializados ali na navegação e nas batalhas marítimas, né, marinhas.